Oi, gente. Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos no canal. Vai interessar a 7 pessoas, mais em que eu indico discos, livros e filmes desconhecidos, mas que eu acho que vocês podem gostar. E hoje eu vou falar de uma banda alucinada que acaba de ganhar um documentário muito legal que vai passar atenção no Inédit, Festival de Documentários Musicais. Estou falando de Butthole Surfers. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, muitíssimo obrigado. Se você não conhece o site ainda, dê uma olhada. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Textos inéditos, faço 3 por semana, debates, cursos, workshops, acesso ao acervo ilimitado do site, tem muita coisa bacana. Bom, gente, daqui a alguns dias começa em São Paulo, e eu acho que virtualmente também, o Inédit, grande festival de documentários musicais. E um dos filmes mais interessantes é um filme sobre uma banda louquíssima chamada Butthole Surfers, né? Bom, o Butthole Surfers, a tradução literal é surfistas do ânus, digamos assim, né? Para ser mais polido, não tem nada a ver com surf music, né? É uma banda do Texas, né, de San Antonio, no Texas, formada no início dos anos 80 por dois caras absolutamente geniais e loucos, né? Eu tô falando do vocalista Gibby Haynes e do guitarrista Paul Leary. O Gibby Haynes é uma figuraça, né? Grandão, uma cara de doido, assim. Ele era um atleta na escola e tal, um cara que jogava basquete. O pai do Gibby era uma celebridade ali em Austin, ele tinha um programa de TV, era um cara meio que fazia programa infantil. E o Gibby sempre foi um cara muito louco, assim, gostava de explodir coisas, ele tinha uma obsessão com facas, sabe, era um cara realmente muito único, digamos assim. Já o Paul Leary era um cara mais introspectivo, tocava guitarra pra caramba, tinha problemas familiares muito sérios ali, a família dele era uma família totalmente disfuncional e tal, mas ele desde pequeno era um músico meio virtuoso, assim, ele tocava muito bem guitarra, tocava piano, e eles se juntam ali no início dos anos 80 em San Antonio e formam uma banda de hardcore, né, de punk super pesado e tal. Eles recrutam os músicos que formariam, digamos, a formação clássica do Butthole Surfers, então, que seria o Gibby Haynes no vocal, o Paul Leary na guitarra, o Jeff Pincus no baixo. O Butthole Surfers teve um monte de baixista, mas o mais conhecido dele é o Jeff Pincus, e o baterista King Coffey, né? O King Coffey é uma figuraça também, um cara abertamente gay, numa cena punk super machista, super misógina ali em San Antonio nos anos 80. E aí o Butthole Surfers recruta, estranhamente, bizarramente, uma segunda baterista para a banda, uma percussionista chamada Teresa Nervosa, era a Teresa Taylor, e a banda fica com dois bateristas, o King Coffey e a Teresa, né? E eles revezavam, às vezes um tocava percussão, outro tocava bateria, mas a banda tinha essa formação com guitarra, baixo, duas baterias e o Gibby Haynes cantando. O início da carreira do Butthole Surfers, como eu falei, era muito ligado ao hardcore, né? ao punk mais rápido, mais pesado, assim. Eles gravam um disco pela Alternative Tentacles, gravadora do Jello Biafra, do Dead Kennedys, né? E eles, assim, quem ouve os primeiros trabalhos do Butthole Surfers fala, nossa, a banda mais rápida do mundo, mais louca e tal, super pesada. O que acontece é que a música do Butthole Surfers, que começa como um hardcore bem assim, ortodoxo mesmo, né, pesado, rápido e tal, por causa da adoração deles por alucinógenos, LSD, ácido de todos os tipos, maconha, a música deles vai ficando cada vez mais psicodélica, cada vez mais estranha, né? Então nos anos 80 eles já lançam discos como o Locust Abortion Technician, né? Que tem aqueles dois palhaços na capa, que é um disco sensacional. Depois eles lançam um dos LPs mais loucos, assim, que é o Harry to Steven, né? Esse LP, assim, é uma coisa absolutamente louquíssima, né? E é curioso porque o Butthole Surfers, eles formam a banda que tem os shows mais loucos. Porque assim, a banda inteira sobe no palco louca de ácido. Eles têm assim uma concepção visual da banda muito extrema.
Então o Gibby, especialmente, ele cria coisas nos shows da banda muito diferentes. Então eles levam, por exemplo, bonecos gigantes forrados de isopor, de pedaços pequenos de isopor, e o Gibby dá um tiro num desses bonecos no meio de um show e sai isopor para tudo quanto é lado. Eles levam é, geleias ou tintas e jogam na plateia. Eles começam a levar ajudantes e assistentes e pessoas que tiram as roupas e ficam pelados e peladas no palco. E aí tem simulação, e às vezes não só simulação, mas sexo real no palco, no meio dos shows do, do Butthole Surfers. Eles botam fogo em várias coisas no palco, né? Quem vê, por exemplo, Flaming Lips fazendo as loucuras que eles faziam também no final dos anos 80, tem uma boa ideia de onde os Flaming Lips tiraram aquilo, né? Muitas vezes o Flaming Lips foi acusado de ser uma simples cópia, pelo menos nos shows ao vivo, do Butthole Surfers. Os shows do Butthole Surfers eram isso, né? Um dos fãs, dos maiores fãs do Butthole Surfers é o cineasta texano Richard Linklater, né, que fez aquele grande filme Dazed and Confused e tal. E ele era um cara que projetava filmes durante os shows do Butthole Surfers. Ele fala um pouco dos filmes que eram projetados, e eram geralmente documentários sobre doenças, documentários sobre cirurgias, coisas terríveis, assim. Eu cheguei a ver shows do Butthole Surfers nos anos 90, em que havia esse tipo de projeção e muitas pessoas passavam mal, porque eram coisas realmente grotescas, assim. Mas era um espetáculo, assim, incrível. A música, aquela música pesada, aquela música densa, aquela música psicodélica, com os caras da banda completamente alucinados, rolando um filme médico sobre cirurgia peniana, sabe? Umas coisas assim, cirurgias plásticas terríveis. Era uma experiência assim que ou você amava, entrava na trip e pirava, ou você ia embora, sabe, com repulsa e você não aguentava aquilo lá. O que é engraçado do Butthole Surfers é que eles eram a banda mais louca de todas, dentro e fora do palco, mas com aquele boom das bandas indie ali na virada dos anos 80 para os 90 e com a explosão do rock alternativo com Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Flaming Lips e Smashing Pumpkins, Soundgarden e tal, eles acabam contratados por uma grande gravadora, que é a Capitol, né? Uma coisa louca, a casa do Frank Sinatra e tal, contrata o Butthole Surfers, era uma coisa absolutamente impensável, era a banda mais louca de todas, contratadas por uma gravadora super, super tradicional. E eles lançam pela Capitol dois discos que são os dois discos mais conhecidos deles, né? Porque tiveram clipes na MTV e tal, que são o Independent Worm Saloon e o Electric Larryland, né? Que esse segundo disco deles teve inclusive uma música, a Pepper, que tocou pra caramba, tocava na MTV direto, tocava em rádio e tal. É a loucura, né? Um disco de 96 com o Butthole Surfers, uma banda que desde os anos 80 fazia a música mais anti-radiofônica, mais louca do mundo e tal, estava de repente tocando aí nos festivais. Eles tocaram, se não me engano, no primeiro ou segundo Lollapalooza, acho que no primeiro Lollapalooza, né? E eles eram uma banda que influenciou muita gente. Nos anos 90, a banda tem problemas sérios ali de relacionamento, até porque o Gibby, que sempre foi um cara que gostava muito de LSD, tomava coisas mais alucinógenas e tal, ele fica viciado em heroína e ele entra numa trip pesada de heroína e cocaína, né? Ele vira muito amigo do Johnny Depp. E aquela cena toda ali do Viper Room, que era aquele clube que o Johnny Depp abriu e tal, onde morreu o River Phoenix, naquela cena toda o Gibby Haynes estava presente, inclusive tem cenas no filme, cenas incríveis assim no filme, da turma que se reunia na casa do Johnny Depp. Né? E a turma era simplesmente o Johnny Depp, o Gibby Haynes, o Al Jourgensen do Ministry, o River Phoenix, o ator que depois morreria, né, coitado, o Evan Dando do Lemonheads e às vezes o Timothy Leary, né, o grande guru ali da contracultura, do LSD e tal, que era amigo dessa turma toda. Então vocês imaginem o que não acontecia nessas festas aí na casa do Johnny Depp. Né? Uma pessoa no filme é muito engraçada, ela fala que o Johnny Depp basicamente abriu o Viper Room, deu dinheiro para abrir o Viper Room, para tirar aquela galera toda da casa dele, porque ele não aguentava mais
tanto louco. Ah, o Jim Jarmusch também frequentava essa galera. Era uma turma realmente da pesada. Iggy Pop estava sempre lá. Ou seja, como muitos deles sobreviveram a esses anos 90, é difícil acreditar. Bom, faz mais de 20 anos o Butthole Surfers não lança nada, não grava nada, estão super parados e tal. Não sei se por causa desse documentário eles vão acabar voltando e fazendo alguns shows. A Teresa Taylor morreu faz um ano e pouco, mas os outros quatro estão aí, né? O Gibby, o Jeff Pincus, o King Coffey, o batera, né? E o Paul Leary. Então seria muito, muito legal uma shows de volta aí do Butthole Surfers. Eu tive a sorte de ver Butthole Surfers ao vivo algumas vezes, umas 5 ou 6 vezes. Vi no lançamento do Independent Worm Saloon e no lançamento do Electric Larry Land, e os shows são inacreditáveis, inesquecíveis. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para assinantes do site, cursos, debates e workshops só para assinantes, e você tem também acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema em 4 aulas, como escrever roteiro, história do punk e do pós-punk, cursos sobre Akira Kurosawa, David Bowie, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br.